Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 3. Nós lemos do versículo 1 até o versículo de número 15. Mas agora nós vamos ler somente o versículo 14 e o 15 do capítulo 3 do Evangelho de João. Que nos diz assim a palavra do Senhor. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, o tema desta mensagem de hoje, deste culto de ensino, é o novo nascimento. Meus amados irmãos, quando nós falamos em novo nascimento, todos aqueles que estudam a palavra de Deus, logo vai lembrar desse capítulo 3 do Evangelho de João, que nos fala o seguinte, versículo 1 do capítulo 3, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: verdade, em verdade te digo, que aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino dos céus. Meus amados irmãos, quando Jesus falou estas palavras para Nicodemos, que o próprio texto já interpreta, dizendo quem ele era um fariseu. Às vezes nós entendemos esta palavra fariseu de uma forma pejorativa, mas não, meus irmãos. Um fariseu era um estudioso da palavra. O fariseu era aquele que esmiuçava as escrituras. Ou seja, o fariseu ele era um judeu graduado, era um judeu que era estudante da palavra do Senhor. E diz também, meus irmãos, que ele era o príncipe dos judeus. Além de Nicodemos ser um fariseu, alguém que era estudioso na palavra, ele também era um príncipe. Era alguém que pertencia ao sinédrio, que era uma classe sacerdotal da corte religiosa da época, sumo sacerdote e o sinédrio, que era formado por fariseus estudiosos da palavra, que pelo qual Nicodemos presidia sobre estes. Nicodemos ele era o principal desses magistrados, desses que estavam próximos dos sacerdotes. Isso quer dizer que por muitas vezes os sacerdotes, o sumo sacerdote, dava ouvidos ao que Nicodemos falava, até porque a Bíblia diz também que ele era um mestre. Além de ser fariseu, além de ser do sinédrio, ele era também um mestre. Então, logo, meus irmãos, nós podemos entender que Nicodemos era alguém inteligente, ou por que não dizer, era alguém inteligentíssimo, era alguém que tinha uma mente brilhante. Mas olha o que ele respondeu para Jesus, no versículo 4 do capítulo 3 de João. Ele diz para Jesus assim: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Os irmãos, olha a pergunta que ele fez para Jesus. Aí Jesus respondeu: na verdade te digo,
que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Se você observou aqui, o versículo número 3 diz que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. E aqui no versículo de número 5, Jesus diz que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Em primeiro lugar, nós podemos ver que não pode nem ver. Quem não nasce de novo não pode nem ver. E em segundo, não pode nem entrar. Então, meus amados irmãos, Nicodemos, ele indaga Jesus. Ele faz essas perguntas para Jesus. Mas por que, meus irmãos, que Nicodemos perguntou isso? Porque, como eu já disse para os meus amados irmãos e irmãs que estão nesta noite, Nicodemos, ele era um estudioso da palavra. Ele era um judeu. Ele era um fariseu. Ele era um mestre. Ele era alguém que conhecia de toda a cultura judaica. Ele era alguém que dominava os livros. Então, Nicodemos, ele conhecia, meus irmãos, 7 nascimentos. Mas ele não conhecia o nascer de novo. O primeiro nascimento que Nicodemos conhece é exatamente esse que ele diz. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Então Nicodemos, o primeiro nascimento que ele conhecia era esse nascimento que todos nós conhecemos, que é o nascimento da nossa mãe. Todos nós nascemos das nossas mães. Não é verdade, meus irmãos? Então esse era o primeiro nascimento que ele conhecia. E o nascimento que todos nós conhecemos. O segundo nascimento, que era considerado pelos mestres, pelos fariseus, pelos estudiosos desta época, o segundo nascimento era quando a criança era apresentada e circuncidada ao 8º dia. Quando a criança era circuncidada conforme a lei de Abraão, a criança era apresentada para o sacerdote, e ali o sacerdote circuncidava aquela criança no 8º dia. Para um judeu, para um fariseu, isso também era um novo nascimento. E era assim que estava envolvida a mente desse mestre chamado Nicodemos. O terceiro nascimento que Nicodemos conhecia. Um judeu, meus irmãos, toda a sua atenção em nome de Jesus. Um judeu, ele quando aprendia a falar, ou vou mais atrás ainda, quando ele começava a dar os primeiros passos dentro de casa, o seu pai já começava a lhe ensinar sobre Javé, sobre Deus, sobre os livros, sobre a palavra. Então um judeu, propriamente dito, com 12 anos de idade, ele já dominava toda a Torá, que era os 5 primeiros livros da Bíblia, os livros históricos e os salmos e os livros dos profetas, meus irmãos. Então um judeu com 12 anos de idade, ele já dava uma aula. Diga assim, amém. Amém. Glória a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Bom, não foi assim que Jesus foi encontrado? Quem lembra? Levanta assim a mão. Pronto. Jesus foi encontrado com 12 anos, ensinando dentro do templo. Jesus estava cumprindo as Escrituras. E esse novo nascimento que estava na mente deles. Então, para eles, a criança com 12 anos de idade, quando ele dominava toda a Torá, quando ele dominava todo o Antigo Testamento, isso daí para eles era um nascimento. Então esse era o terceiro nascimento que Nicodemos conhecia. O quarto nascimento que Nicodemos conhecia. Meus amados irmãos, nenhum dos fariseus que eram estudiosos da Bíblia poderiam chegar ao sinédrio, poderia chegar ao sacerdote ou pertencer à corte de Jerusalém se ele não tivesse
anos de idade. Então, com 30 anos de idade, era que eles chegavam à maior idade para assumir um trabalho na casa do Senhor. Isso fazia parte da cultura judaica, isso fazia parte do contexto histórico de Israel. Por isso é que Jesus Cristo, quem lembra que Jesus começou o seu ministério aos 30 anos de idade, e aos 33 e meio, Jesus Cristo foi morto, sepultado e ressuscitado, e está vivo para todo sempre. Então, se você estiver observando, se você estiver pensando junto comigo, você já vai ver que as Escrituras em Cristo, elas vão se cumprindo, meus irmãos. Os livros, tudo estava acontecendo ali para que se cumprisse em Jesus Cristo de Nazaré. Então, aos 30 anos, quando ele chegava ao topo do conhecimento, já ficava no ponto de assumir uma sinagoga. Só porque assumiu uma sinagoga, um fariseu escolhido, separado, mas ele só podia assumir uma sinagoga se ele tivesse 30 anos de idade. Ele só podia ser membro do Sinédrio se ele tivesse 30 anos de idade. Então, com 30 anos, para o judeu, isso também era considerado um novo nascimento. Meus amados irmãos, ainda de uma forma muito rápida, porque para a gente começar a entender essa forma de introduzir esta mensagem em nome de Jesus, nós podemos entender que o quinto nascimento que o judeu entendia era quando ele era batizado nas águas. Com 30 anos de idade, Jesus se batizou. Não é verdade, meus irmãos? Então, com 30 anos de idade, passando um pouquinho, eles eram batizados. Então, para eles, o batismo em águas era como um nascimento. Era como que fosse um nascimento para eles. Então, o batismo em águas para os judeus. Por isso que quando João Batista apareceu na beira do mar da Galileia fazendo isso, sem autorização do sacerdote e do sumo sacerdote, porque o próprio Deus tinha levantado João Batista, se levanta toda aquela revolta, porque isso tinha que ser feito por eles, tinha que ser feito de uma forma religiosa entre eles, tá certo? Porque eles acreditavam que ali seria um novo nascimento, meus irmãos, para uma pessoa, quando a pessoa era mergulhada nas águas. Então, esse era o quinto nascimento que Nicodemos conhecia. Meus amados irmãos, o sexto nascimento que Nicodemos conhecia era quando o servo de Deus, ele fazia todo este procedimento e ali ele assumia um trabalho na casa de Deus. Ele assumia aquele trabalho, ele assumia a frente daquela sinagoga, ele era um sujeito posicionado na frente do trabalho, ele era escolhido por a classe sacerdotal e ele assumia definitivamente esse trabalho. Então ali era considerado para eles como um nascimento. Mas é bem verdade que eu quero trazer isso à memória dos irmãos, que esse ficava por último, porque na verdade o sexto nascimento era quando eles se casavam. Quando ele se casava, porque ele tinha que assumir o trabalho casado. Então ele se casar para poder assumir o trabalho. E que lembra de Jairo? Jairo, o príncipe da sinagoga, dizia a sinagoga. A Bíblia diz que a sua filha estava enferma. Então, o príncipe da sinagoga, para assumir a frente da sinagoga, ele tinha que ser casado. Então, isso era como que fosse um nascimento para o judeu. Então, os 7 nascimentos, meus irmãos, que Nicodemos conhecia, era esse. Mas o que Jesus estava falando, meus irmãos, era de algo mais profundo. Diga assim, o que Jesus estava falando era de algo mais profundo. Você vê que Jesus diz assim, Jesus respondeu e disse, assim, na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Versículo 5, versículo 6 diz assim, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de que te ter dito, necessário vos é nascer de novo.
Aí deu um nó, irmão. Imagina, Nicodemos conhecendo tudo isso, aí Jesus olha para ele e diz: Nicodemos, tu tem que nascer de novo. Aí, vamos lá. Aí Jesus dá mais um nó na cabeça de Nicodemos, porque ele diz assim: ó, o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vens, nem para onde vais. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos continuou sem entender. Aí Jesus Cristo vai e diz assim: Nicodemos respondeu para Jesus e disse: olha o que ele diz, como pode ser isso? Como pode ser isso? Aí Jesus respondeu e disse: tu és, olha aí, mestre de Israel e não sabes isso? Está entendendo, irmão? Ele entendia das Escrituras, ele manuseava a palavra, mas Jesus disse que ele não estava entendendo o novo nascimento. Meus irmãos, e o que é o novo nascimento? Que Nicodemos não entendeu e que muitas vezes muitos de nós não entendemos. É preciso nós entendermos. Eu confesso a vocês que eu vou me esforçar bastante em nome de Jesus para deixar isso bem claro nas vossas mentes em nome de Jesus. Primeiro lugar, meus irmãos, o novo nascimento é quando nós temos a certeza da salvação. O texto sagrado diz, versículo 2 do capítulo 3, diz que ele foi ter com Jesus de noite. Segundo os historiadores, ele foi ter com Jesus de madrugada. Era de madrugada, irmão. Eu não sei como foi que João viu, porque só João escreve isso. Nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas escreve. Só João escreve. Mas João viu. Nicodemos lá. Eu não sei como foi que ele viu, mas ele viu. E ele escreveu. E Nicodemos foi ter com Jesus de madrugada. Eu não sei, meus irmãos, até que ponto Nicodemos creu em Cristo. Eu não posso saber. Eu não posso saber até que ponto você crê em Cristo. Eu posso saber de mim. Até que ponto eu aceitei Jesus, até que ponto eu confio em Deus, até que ponto a minha crença em Deus. Eu só sei é que Nicodemos ele representa, em primeiro lugar, meus irmãos, também o maior exemplo de dúvidas sobre a salvação. Porque ele foi ter com Jesus de noite, meus irmãos. Ele foi ter com Jesus de madrugada, sem ninguém ver. Ele estava com medo que lá no Sinédrio, que os fariseus vissem ele vindo até Jesus, meus irmãos. Tem crente que tem vergonha de dizer que é crente. Tem crente que quer se esconder do Evangelho. Tem crente que ele não tem coragem de dizer que ele é Evangelho, que ele serve a Deus, que ele tem certeza da salvação. Eu creio, meus irmãos, eu vejo que isso é quando a pessoa não tem certeza da salvação. Porque se você tiver certeza da salvação, você jamais vai negar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não acredito que a pessoa que tem a certeza da salvação, ele tenha vergonha de Jesus Cristo. Se nós observarmos lá na frente, no capítulo 4 de João, versículo 42, nós vamos ver a mulher samaritana. Ela olhou para Jesus Cristo e ela teve a certeza da salvação. Quando ela olhou para Jesus, ela disse: olha, eu vejo que tu és profeta. Olha que coisa maravilhosa. Ninguém fala como tu falas. Ninguém diz para mim o que tu acabou de me dizer. E ela sai, no versículo 42 do capítulo 4 de João, ela sai com a certeza da salvação. E ela diz assim: venha comigo e veja um homem que tudo falou sobre mim. Certeza da salvação. Tenha certeza da salvação. A primeira característica de uma pessoa que nasce de novo
é ter a certeza da salvação. É bem verdade que nós vamos falar sobre a salvação, é uma disciplina do nosso seminário chamado Soteriologia, a doutrina da salvação. Daria uma mensagem muito grande, mas eu já quero resumir em poucas palavras. Tenha certeza da salvação. Você que está aqui essa noite, acredite, você está salvo. Acredite. Tem gente olhando para mim que não acredita ainda, mas você tem que acreditar que você está salvo. Você foi salvo por Jesus. Nicodemo sabia, ele via os milagres que Jesus estava fazendo, ele observava os acontecimentos, ele lia a palavra, a Bíblia, mas ele não tinha certeza da salvação, meus irmãos. Tem gente assim, que não tem a certeza da salvação. Ele vive em dúvida. Uma hora ele está crente, outra hora ele está descrente. Eu conheci um irmão, ele não está entre nós, mas de manhã ele estava no ponto de subir para o céu, mas quando era à noite ele estava no inferno. Era desse jeito. Você olhava, você conversava com ele de manhã, ele era um santo, mas quando era à noite era um capeta. Meus irmãos, isso é pessoas que têm dificuldade de entender a salvação. Porque se você entender que você foi salvo, você vai ter a alegria de falar no nome de Jesus. A pessoa vai olhar para você e você vai dizer: Jesus me salvou. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Eu posso dizer para você que assim, uma coisa que eu nunca esqueci. Foi uma vez que eu estava morrendo afogado, sem saber nadar, dentro de um açude lá em Itapajé, e alguém foi lá e pegou por a minha mão, e a barreira era assim, e quanto mais eu descia, quanto mais eu pulava, mais eu descia para o fundo do açude. Ali eu já estava começando a beber água, e eu não sabia nadar, aliás, eu não sei nadar ainda, nunca aprendi a nadar, e ali foi um sufoco grande, e eu lembro demais, isso eu nunca esqueço, porque alguém foi lá, pegou na minha mão e me salvou. Trazendo isso para o Evangelho, eu não esqueço, dia 9 de novembro de 2008, eu estava com 35 anos, 11 meses e 9 dias, que sofria na mão do Satanás. Mas eu entrei na Igreja Evangélica da Assembleia de Deus, Tempo Central, congregação de Padre Andrade, e ali Jesus segurou na minha mão. Aquele dia, meus irmãos, ficou marcado na minha vida. Daquele dia, Jesus comprou todos os meus pecados. Se eu devia alguma coisa, não lembro. Deixando as coisas que para trás ficaram e avançando para as coisas que adiante estão. Assim é a vida do crente, meus irmãos. Assim é a vida do crente, do nascido de novo. Vamos lá. Então, meus amados irmãos, o novo nascimento. O que é o novo nascimento? O novo nascimento é quando nossa vida está de acordo com o que falamos e com o que pregamos. A nossa vida tem que ser uma carta aberta. Você tem que ser crente na igreja, lá fora da igreja ser crente também. Mas pastor, é difícil demais. Lá fora aparece os encapetados e querem chutar a gente e querem infernizar a vida da gente. Pastor, porque o senhor não conhece a minha casa. Sim, não conheço a mim. Eu só sei que eu procuro ser crente dentro de casa também. Tá certo, meus irmãos? Nicodemo foi até com Jesus de noite, de madrugada. Ele estava querendo esconder alguma coisa. Então tem que esconder as coisas de Jesus, meu irmão. Não tem como esconder, não. Jesus vê. Meus amados irmãos, quando a nossa vida está de acordo com o que falamos e com o que pregamos, diga assim: as pessoas veem Cristo em nós. As pessoas veem Cristo em nós. Pastor, e onde é que está isso? Está em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 e 9.
Livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 e 9. Eliseu, profeta do Senhor, ia passando, sem dizer uma palavra, mas ele ia passando da testemunha de crente. A mulher olhou e disse: vejo que esse que está passando ali é um verdadeiro homem de Deus. Será que alguém pode dizer isso de nós, irmãos? Será que a irmã Sandra pode olhar para mim e ela dizer que eu sou um homem de Deus? Será que eu posso olhar para a irmã Sandra e dizer que ela é uma mulher de Deus? Será que os meus filhos podem olhar para mim e dizer que eu sou um homem de Deus? Será que eu posso olhar para alguém e dizer isso, meus irmãos? Que nós somos homem de Deus, mulher de Deus? Meus amados irmãos, isso é algo muito profundo. Só quem nasce de novo é quem entende isso. Porque isso é coisa do Espírito Santo de Deus. Só Ele quem faz essa transformação. Só Ele é quem faz. Só Ele é quem faz. Então, quem olhava para Nicodemos poderia achar que Nicodemos era convertido. Nicodemos era um mestre. Nicodemos ensinava. Nicodemos entendia. Era alguém conversar com Nicodemos e ficar assim: uau, é o máximo esse cara, meu, que negócio, né, Jorge, naquela esse linguajar bonito que eu acho aqui do irmão Jorge, né, que é lá paulista, diferente do nosso, né? Rapaz, que coisa legal, né? Pressionava o cara falando. Mas Jesus disse que ele precisava nascer de novo. Não é pelo que nós falamos, nem pelo que nós pregamos, é pelo que nós somos. Aleluia. Não é eu querer ter, não, eu quero ter poder, eu quero ter autoridade, eu quero jejuar, eu quero ler a Bíblia, eu quero ser poderoso em palavras. Não, meu irmão, você tem que ser. Esqueça o ter, você tem que ser servo e serva do Senhor. Aleluia. Seja servo, seja unido com a sua esposa, unido com o seu esposo, unido com seus filhos, seja unido dentro da sua casa. Ei, o diabo vai fazer de tudo para mim não me unir com a irmã Sandra, nem a irmã Sandra se unir comigo. Olha para mim, presta atenção. Aleluia. Só que já está com alguns tempos, poucos anos, que Deus já revelou isso para a gente. É um fio positivo ou negativo? O casamento é isso, meus irmãos. É um fio positivo ou negativo? Está entendendo? Mas só que aí, quando está saindo fogo, riscando, ali, epa! A gente já se organiza ali, meus irmãos. A gente já sabe que ali é o cinzento querendo se andar, querendo bagunçar a nossa vida, para a gente não ter ânimo de ler a palavra e poder trazer a palavra revelada para a sua vida. Glória a Deus, é desse jeito. Como é que eu vou pregar tendo brigado com ela? Como é que eu vou pregar tendo desunido com ela, meus irmãos? Não tem como. O diabo, sabendo disso, ele vai querer botar ela contra mim e eu contra ela, para poder você não entender essa questão de nascer de novo. Não é fácil. Nascer de novo não é fácil. A mulher, ela passa 9 meses com a criança. Diga assim, amém? Amém. Na barriga. Depois, passa alguns meses, anos, ensinando o bichinho a andar. Vai pular, vai pro. Eita, meus irmãos. Só aí, somando tudo, já dá quase uns 4 anos. Depois vai ensinar a falar. Fazer o dever de casa, culto doméstico, né, meu senhor? A gente falando dentro do carro, culto doméstico, ensinando, meu irmão. Aquela criança nascer. Meu Jesus, não é fácil, irmão. Não é fácil. Tem gente com 30 anos, 50 anos de crente, carteira da Assembleia de Deus, mas não nasceu de novo. É preciso nascer de novo. É preciso nascer da água e do Espírito
Santo de Deus. Não é só se batizar e receber a carteira, não, irmão. Poxa, assim era bom demais. É se batizar, receber a carteira, prosseguir no Evangelho e nascer do Espírito. É assim que nascer do Espírito. Mas, pastor, essa palavra está tão dura. Eu vou fazer que Jesus me entregou. E eu tenho que passar para você nesta festa de hoje. Meus amados irmãos, nós podemos ver o que uma pessoa nascida de novo quando ele desenvolve a salvação. Você é salvo. Diga assim, amém? Amém. Mas a sua salvação tem que ser desenvolvida. Não, eu sou salvo, mas agora eu vou ficar só sentado aqui. Não, eu sou salvo, mas eu vou só ficar dentro de casa. Não, você é salvo, mas eu não vou fazer nada. Você vê que nós vamos fazer o culto evangélico, eu digo assim, meu irmão, você não está convidado não, vocês estão convocados. Eu estou animando vocês, preparando vocês para a ceia do Senhor, para mim não ser culpado do sangue de vocês. Diga assim, amém? Amém. Não, o pastor fazia a campanha, mas ele levava só uns irmãozinhos assim, e era só 1, 2, 3, 4, e vai ser só esses que estão salvos. Não, meu irmão, é todos nós. Você tem que desenvolver a sua salvação. Você tem que desenvolver o seu ministério. Nós, meus irmãos, eu me incluo também. Nós temos que a cada dia desenvolver a nossa salvação. Olha para mim, presta atenção. Você vê os apóstolos de Jesus andando com Jesus com a espada. E Jesus olhando para eles e dizendo assim: vocês não estão entendendo? Eu não memorizei quantas vezes Jesus disse essa palavra para os apóstolos, mas ele disse diversas vezes. Vocês não estão entendendo. Dizendo para eles que eles não estavam entendendo. Entendendo o quê? Ele não estava desenvolvendo a salvação. E quando é que eles vão desenvolver a salvação? Quando Jesus morre, é sepultado e ressuscita e derrama poder sobre a vida deles. Aí chegou a